Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Esta manhã maravilhosa que o Senhor tem nos abençoado para poder mais uma vez trazer a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Que a mensagem de Jesus Cristo vai ser pregada aqui hoje, na cidade de Paulicéia. E que aqui que a glória do Senhor seja manifesta nesse lugar. Deus abençoe a todos, compartilham. Se inscreva no canal, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Som. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse assim aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer já está condenado. Essa foi uma ordem que Jesus Cristo deu para os seus discípulos na época. E essa ordem, ela continua até nos dias de hoje. Deus separa os seus filhos
prepara, Ele dá uma ordem para sair em todos os lugares. Aonde o Espírito Santo nos levar, é ali que a palavra dele será pregada. E a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo tem para nos dizer. E a Bíblia diz em Romanos 10:11: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que ele deu essa ordem. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, ela penetra nos corações daqueles que querem dar ouvido, aqueles que se importam com a sua salvação, aqueles que se voltam para Jesus Cristo e entregam a Ele a sua vida. E em Romanos 10:14, a palavra de Deus diz assim também: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não viram? E como virão se não há quem pregue? Por isso que estou aqui nesta manhã, e aonde você estiver, que essa mensagem chegue ao teu ouvido, para que você possa meditar na palavra do Senhor. Porque Jesus Cristo, Ele é o único e verdadeiro em nossa vida. Somente a Ele devemos nos prostrar diante da sua presença e exaltar o seu santo nome. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está lá em João 14:6. Ele é o caminho. E Ele disse ainda: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Quem não anda com Jesus, anda nas trevas. Quem não anda com Jesus, anda na perdição. Por isso que eu alerto para você nesses dias. Com quem você está andando? É com Deus desse mundo? Que a Bíblia diz que Deus desse mundo é o diabo, que veio para roubar, destruir e matar. Mas só que as pessoas não estão percebendo a gravidade que elas estão enfrentando nesse mundo. Leva a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, ao seu bem querer e à sua bem vontade, fazendo mais os desejos da carne do que espiritual. Mas está na hora de você mudar, porque o tempo está acabando. Está na hora de você tomar atitude na tua vida. Está na hora de você se consertar dos seus maus caminhos, da perdição que você continua fazendo na tua vida. Mas você me pergunta: o que é que eu estou fazendo? Faça o exame de você mesmo. Como que você está diante de Deus? Você está fazendo a vontade dele? Ou a vontade do inimigo? A vontade do diabo? Desde o início da criação, o mundo está desandado. O mundo está na perdição.
Que Deus criou o homem para ser o representante dele aqui nessa terra. Deus fez o homem para que pudesse ser a sua imagem, sua semelhança em tudo. Mas por causa das tentações, da desobediência, o ser humano caiu na perdição. Foi assim que aconteceu com a nação escolhida, a nação de Israel, que Deus escolheu para ser representante de todas as nações. Mas a nação, ela se perdeu por causa da sua idolatria, das suas prostituições e tudo que abominava o Senhor. E toda vez que aquela nação, ela fazia as coisas que o Senhor não gostava, desagradava o Senhor, elas eram castigadas com seca, com peste, com fome e com doenças. E não é diferente nos dias de hoje. Olha o que está acontecendo neste mundo. As doenças cada vez mais, as pragas, a fome vai chegar. Se está pior, vai piorar. É o que diz aqui no livro do profeta Jeremias, que eu vou dar uma passagem aqui para você. Aonde? O que aconteceu naquela época por causa da desobediência? E desde aquela época o povo já vinha na corrupção, na maldade. Por isso Deus castigava. E o título da mensagem diz assim: seca, fome e espada. Jeremias, capítulo 14. E diz assim: e esta é a palavra do Senhor, dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá pranteia, as suas cidades estão definhando, e os seus habitantes se lamentam, prostrando no chão. O grito de Jeremias sobre os nobres mandam os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios e decepcionados, e desesperados cobrem a cabeça. A terra nada produziu, porque não houve chuva, e os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até mesmo a corça do campo abandona a cria recém-nascida. Porém, não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como os chassis, mas as suas visão falha por falta de pastagem. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti, ó esperança de Israel. Tu que o salva na hora da adversidade. E no versículo 14 diz assim:
Jeremias, capítulo 14, versículo 14. Então o Senhor me disse: é mentira que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor: quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem: nem guerra, nem fome alcançarão essa terra. Como aconteceu no passado, a peste, a fome, a seca e a espada veio sobre aquela nação. Mas surgiram, na época, homens, profetas mentirosos, sacerdotes, enganadores. E esses profetas profetizavam que não ia faltar nada de comer, que ia vir chuva. Eram os profetas mentirosos que enganavam o povo. E aquela nação acreditava nesses falsos profetas mentirosos e enganadores. E não está diferente dos dias de hoje. Porque a Bíblia diz que viriam tempos difíceis, que viriam tempos que as pessoas iriam passar por dificuldade, tempos trabalhosos, tempos que as pessoas andam em angústia. E esse tempo está cada vez mais acontecendo nesse mundo. Só que existem falsos profetas mentirosos que mentem para as pessoas, falando que não vai melhorar. Não precisa se preocupar, porque o ano 2026 vai ser uma bênção. Você vai prosperar, você vai enriquecer. Mas o povo gosta de ouvir mentira. O povo gosta de ser enganado. É o povo que gosta de viver iludido. Assim como no passado, que eles desobedeciam a Deus, não tinham temor de Deus, não ouviam o profeta, que Deus falava com os profetas, que eram homens de Deus, tanta recado aquela nação, aquele povo, mas eles não estavam ouvindo. Na verdade, eles queriam matar os verdadeiros profetas de Deus. E como mataram? Mataram todos os profetas, todos os homens de Deus, mataram os seus discípulos. Uma nação maligna, de mortes cruéis, toda a crueldade fazia com aqueles homens. Para você ter uma noção, o profeta Isaías, ele foi partido ao meio vivo. Olha a crueldade daquele povo. Porque não gostavam de ouvir a verdade.
Porque o povo gosta de ouvir mentira. O povo gosta de ser enganado. Gosta de ouvir as falsas profecias desses mentirosos. Que vivem só profetizando aquilo que agrada os teus ouvidos. É bênção, é vitória, é prosperidade, é chave de carro, chave de apartamento. São isso que esses falsos profetas eles gostam de fazer. Mentirosos. Mas a palavra de Deus fala que eles vão pagar um preço muito caro. Vão pagar um preço muito caro, esses mentirosos. E a palavra de Deus fala assim: esses mesmos, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. E aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas, serão humilhados. Esses pregadores mentirosos. É um alerta para você. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado a quem você está acreditando. Mas o profeta Jeremias foi um homem usado por Deus para pregar a verdade. E ele dizia: Senhor, mas esse povo não me dá ouvido. Esse povo não quer ouvir. E Deus diz para Jeremias: pregue, Jeremias. Querem ou deixem de ouvir? Querem ouvir ou deixem de ouvir? Mas prega a verdade. Prega a verdade, Jeremias. Mas Jeremias pregava a verdade. E o ódio crescia no coração daquela nação, daquele povo. O ódio era tanto que o desejo era de matar os profetas. Mas os profetas não tinham medo, porque estavam servindo o Deus Todo-Poderoso. E aquele que serve a Deus, que tem temor de Deus, não tem medo da morte. Porque a morte, para o servo de Deus, é lucro. Jeremias pregava: virão sobre vocês trevas, sombra da morte. Ele dizia: a terra está abastada com consequências do pecado. A terra está contaminada. A terra está em trevas. A terra está em perdição, esse mundo, por causa do pecado. A apostasia tomou conta, que é o abandono da fé. Você vai esperar o que mais desse mundo? Sem moralidade tomou conta. A imoralidade tomou conta desse mundo. O povo não respeita mais. Entrega o seu corpo, a sua vida para a imoralidade. Está praticando abominação contra Deus e não está nem aí.
A moralidade tomou conta. Abominações, o adultério, é o que mais tem, adúlteros e adúlteras, a prostituição, os prostitutos, as prostitutas. A terra está em trevas. A luxúria, ou seja, o desejo sexual intenso. O que as pessoas têm na cabeça é isso. O desejo descontrolado por pornografia, por sexualidade. Virão sobre vocês trevas e a sombra da morte. Que o povo não respeita mais o Senhor. O povo entregaram o seu corpo para a perdição, para a imundícia, para a prostituição. O desejo da carne é o que mais vale. Ao invés de ter uma vida de santidade para que haja salvação na tua vida, não quer nem saber, não está nem aí preocupado com a sua salvação. Mas querem abominações, desejos intensos pela imoralidade. Aonde você pensa que você vai desse jeito? Hein? Você acha que você vai ter a salvação? Enganoso é o seu coração. Enganado você está. Porque a Bíblia diz que no céu não entra imundícia. Não entra aquele que vive no pecado, nas abominações, nas imoralidades. E vive agradando mais o diabo do que a Deus. Eu vou fazer o que eu quero. Tenho meu corpo bonito, vou desfrutar do meu corpo. Mas os olhos de Deus estão vendo toda essa imundícia que vocês aprontam na tua vida. Por isso, naquela época, o povo vivia desse jeito. E a consequência era a seca, a fome e a peste. Estava numa condição lamentável da situação. E o resultado de não haver dado atenção à disciplina e à correção do Senhor. Por isso aquela nação vivia dessa forma. Na pior situação, seca, fome e peste. É o que vai acontecer cada vez mais nesse mundo. E você tem que preparar a tua alma. Você tem que preparar o teu espírito. Enquanto é tempo, porque o tempo está acabando. O tempo de você se consertar está acabando. Deus dá uma chance para aquela nação para se consertar. Quando as coisas apertavam, eles voltavam para Deus. Quando estava tudo bem, abandonavam a Deus. Esse povo é a mesma coisa. Da mesma forma, quando vem a doença,
Vou pedir oração. Eu vou na igreja pedir oração, reza para o padre, oração do pastor, para os irmãos. Porque a coisa está brava para a tua vida. Depois que melhora, vira as costas para Deus de novo, novamente. E Deus chama esse povo de raça de víbora, cobras venenosas, que não entrarão no reino da glória, porque não tem temor de Deus e não obedece a Deus. É uma geração que vive no engano e na mentira. Os nossos crentes, só porque diz que vai na igreja a receber a vitória, a campanha para lá, a campanha para cá, só vive atrás de vitória, mas obedecer a Deus a nada, mas quer receber vitórias e bênçãos. Ai de vós, ai de vós, no grande dia do Senhor, ai daquele dia, onde que todos vão ter que prestar conta. Hoje você pode estar fazendo o que você quer. Você está na prostituição, está na idolatria, está fazendo a tua vida o que você quer, mas a consequência vai chegar na tua vida. Ah, você pode ter certeza que vai chegar na tua vida. Tudo isso, a resposta vai chegar. E não adianta não querer ouvir, não. Não adianta você não querer ouvir da verdade. Se eu estivesse pregando aqui vitória, bênção para a tua vida, estava cheio de gente aqui. Mas quando é uma palavra de correção, ninguém quer dar ouvido. Mas não é problema meu, é problema teu. Não é problema meu. A minha parte estou fazendo, de pregar a verdade. Mas se você não quer dar ouvido, a consequência vai chegar. A situação terrível vai chegar na tua casa. Ou você se conserva, ou você se endireita nos caminhos, ou a consequência vai chegar. Essa é a advertência. A mesma advertência que o profeta Jeremias pregava para aquela nação. E hoje, para você que quer ouvir, para você que quer sujeitar a vontade de Deus, não a tua. Porque quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não escutai, porque não sois de Deus. Se você se sentir incomodado, se você se sentir incomodada, é porque você não é de Deus. É assim que o diabo incomoda.
O diabo fica incomodado quando prega a palavra. Assim aqueles que não é de Deus, que se incomodam com a palavra. Mas Deus é juiz. Deus é justo e é juiz. É um Deus que se ira todos os dias. Está lá em Salmos 7 e 11. Deus se ira por quê? Porque a palavra está sendo pregada nas pessoas, entra no ouvido e sai do outro. Porque não querem saber de Deus. Não querem saber do Deus Todo-Poderoso. Diz que serve Deus. Só vê na boca desse povo. Ah, eu sirvo a Deus. Só da boca para fora. Se servisse realmente a Deus, fazia a vontade de Deus. Se realmente servisse a Deus, não fazia as coisas que fazem. Porque a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que os ladrões, os avarentos, os abomináveis, os idólatras, os prostitutos, as prostitutas, não herdarão o reino de Deus. Ah, mas é difícil seguir essas regras. Não é difícil não. Se você tivesse o Espírito Santo, se você procurasse servir mais a Deus, porque quem convence é o Espírito Santo. Estou pregando, que é meu dever. Mas quem convence é o Espírito Santo se você deixar. Se você deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Mas se você não dá ouvido para o Espírito Santo, se você não der ouvido para a voz do Senhor, para a palavra de Deus, o Espírito Santo também te respeita e não faz parte da tua vida. Porque a Bíblia, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser respeitada, a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, o nosso corpo é feito para ser habitado no Espírito. E existem dois Espíritos. O Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo do Senhor. E existe também o Espírito maligno. O nosso corpo é o templo do Espírito. E dependendo das tuas atitudes, do que você está fazendo, é um Espírito que vai ser habitado dentro de você. Se você faz as coisas que agradam a Deus, que abandona tudo aquilo que Deus não gosta que você faz, que abomina que você faz, se você deixar de fazer aquilo que você vive a vida inteira fazendo, e abandonar, e deixar o Espírito e fazer a vontade de Deus, e se converter nos teus maus caminhos, e ter Jesus Cristo como teu único suficiente Salvador, aceitar Ele, ter Ele como o teu Senhor, é o Espírito Santo que habita dentro de você.
Mas se você continuar fazendo as abominações, andando na prostituição, roubando, enganando, mentindo, na avareza, o teu corpo que vai habitar o espírito do diabo, o espírito maligno. Faça a tua escolha. As advertências para o povo de Israel, mas não davam ouvido. Eu e você, nós temos uma chance. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, saiu do teu trono, da sua glória, e veio habitar entre nós, para que nós pudéssemos ser uma nova criatura. Jesus veio para mostrar para esse mundo que é possível viver nessa cidade. Deus é Espírito, ninguém nunca viu Deus, mas Ele mesmo se fez homem. E Ele veio aqui pregar e ensinar. Mas Ele foi Ele voltou para o seu trono, para a sua glória. E Ele disse que enviaria o seu Espírito para que nós não ficássemos órfãos, que esse mesmo Espírito ia nos ensinar, ia nos convencer de todo mal, de todo pecado, de tudo que não presta. Esse Espírito Santo que nos convence. Se nós nos deixarmos, se nós dermos ouvido para a palavra do Senhor. Por isso que você tem que ler as Escrituras, que a palavra de Deus fala: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, e mais bem-aventurado é aquele que pratica a palavra de Deus. Eu te faço a pergunta: você está praticando a palavra de Deus? Ou você está vivendo da tua maneira? A Bíblia diz em João 5,39: examinai a Escritura, porque cuideis ter nela a vida eterna, e é ela que testifica de mim. A palavra de Deus. Que nos convence das coisas erradas. Mas o povo, a maioria, não quer Jesus. Não querem Jesus por quê? Porque perdem os prazeres dessa terra e desse mundo. Mas eu te pergunto, depois que você morrer, depois da tua morte, você tem certeza para onde você vai? Porque todo mundo fala que vai para o céu. Quando foi o céu da boca da onça? Ah, morreu, vai para o céu. Ah, é fácil, né? É fácil viver da maneira que quer, do jeito que quer, fazendo as coisas que quer, que a carne deseja, e é só morrer, vai para o céu. Vive na prostituição, na idolatria, na
cachaça, na bebedeira, vive enchendo a cara de cachaça, e diz que quando morrer vai para o céu. Se conserta. Não quero Jesus, porque gosta de agradar mais a sua carne. A palavra de Deus fala que os bêbados não entram no reino de Deus. Os prostitutos não entram no reino. As prostitutas não entram no reino de Deus. Só vai entrar se você se consertar a tua vida. Jesus Cristo, ele disse: o seu caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente através de Jesus Cristo. E se não for com Jesus Cristo, o caminho é a perdição. O caminho é a condenação. E não adianta você dizer que você faz as coisas que você faz com seus desejos, desenfreado, e depois que você morrer, você vai passar por um purgatório, que você vai ser purificado. Isso é mentira, porque não existe nada de purgatório. Isso é invenção que inventaram para você, para te enganar. A Bíblia não fala que tem purgatório nenhum. Isso é coisa maligna do diabo. Mas o povo gosta de mentira, de ser enganado. Não existe purgatório nenhum. Você não vai ficar purgando em lugar nenhum. Porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Morreu. Aí vem o juízo de Deus. Não tem nada de purgatório. Porque na Bíblia diz que está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue o juízo de Deus. Se você crê em purgatório, você está perdido. Estão te enganando. Esses padres mentirosos que enganam as pessoas. Não existe. Ou você obedece a palavra de Deus, ou você vai ser condenado. E a condenação é essa, que está lá em João 3:19 ao 21. E a Bíblia diz: cheio de andarilho, tudo deitado no chão.
Eu disse assim, não, eu tenho uma palavra de Deus para vocês, vocês aceitam? Aceito, pode falar. Mas, primeiramente, vocês estão aqui, Deus está vendo vocês, vocês não vão esquecer. Jesus ama vocês. E Jesus ama vocês e o desejo dele é salvar vocês, que é preciosa para ele. Mas tem outra palavra para vocês, eu não sou salvo, eu falei assim, pai, essa palavra veio do céu. Confirmou tudo coisa. Aí continua falando, que Jesus Cristo ele salva, ele cura, ele batiza, ele a comunhão vai morar no seu coração. Não é essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, ele salva, ele cura, e ele batiza com o Espírito Santo. Examinai as Escrituras, porque cuideis tem nela a vida eterna, e ela testifica de mim. A não ser isso, como eu ia dizendo, a condenação daqueles que não obedecem a Deus. Não tem como fugir. Não tem como você fugir do juízo de Deus. Ninguém escapa do juízo de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, a luz é Jesus Cristo. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, não querem saber de Jesus, porque as suas obras eram más. O homem tem uma tendência para a maldade, o homem tem uma tendência caída, o homem tem uma tendência para o mal. Porque no coração do homem só tem coisa ruim e maldosa. Mas se você não deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida, você vai continuar dessa forma, vai morrer dessa forma, vai morrer desse jeito. Por isso que você tem que dar ouvido à palavra de Deus. Você tem que ter mudança de atitude, de vida. Porque todos, a palavra de Deus fala, todos, não vai escapar um, todos viventes, todo ser humano, sem classe nenhuma, é rico, é pobre, é juiz, é delegado, é prefeito, todos. A Bíblia diz assim: para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, todos os têm que se dobrar diante do Senhor, para que todo nome se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra. Todos que já morreram vão se ressuscitar.
para se dobrar diante do Senhor. Todos. E vai reconhecer Jesus Cristo. Aquela nação de Israel que rejeitou Jesus. E muitos que rejeitam Ele hoje, por adorar a imagem de escultura, por adorar jogador de futebol, adorar cantores mundano, troca Jesus por essas imundícias. Aquele que dobra diante de imagens, que é pecado. A palavra de Deus fala que é abominação ao Senhor. Você tem que se humilhar diante de Jesus, de Deus, não diante de imagem, de escultura. Você está no pecado e na desobediência com Deus. E todos que vivem na desobediência serão separados de Deus. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não é confessar que é Maria, que é tua senhora, que é Aparecida, que é tua senhora. É Jesus Cristo. Não tem intercessor, não tem intercessora que intercede para a tua vida diante do Pai, a não ser Jesus Cristo. Para de ser enganado. Para de estar sendo enganado por homens. E que a partir de hoje você toma outra atitude. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículos 10 e 11. Por isso que você tem que examinar as Escrituras, ouvir a palavra, ler a palavra de Deus. Para de ser enganado por profetas mentirosos, pastores mentirosos, padre mentiroso, papa mentiroso. Para de crer nesses homens, para ler a Bíblia. Porque os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Para de ser enganado. Os profetas do passado enganaram aquele povo, aquela nação, e continuam sendo enganados hoje. Sendo enganados por esses falsos profetas mentirosos. Até quando você vai resistir a Deus? Até quando você não vai temer temor de Deus? A Bíblia diz em Mateus 4,17: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Você tem que se arrepender da vida que você levou até hoje. Essa vida enganada por mentirosos, pelo diabo. Porque quem mente engana é o diabo. O diabo que é o pai da mentira. Desde o começo do mundo que ele vive enganando as pessoas. E continua enganando até nos dias de hoje. Pela misericórdia de Deus, volte para Jesus. Que Jesus ele salva, ele cura e batiza com o Espírito Santo. Somente Jesus, que é fiel e digno de adoração. Para de adorar imagem. Adore somente Deus, Jesus. Não troque Jesus por ninguém. Porque um dia você vai se arrepender por isso. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus
para todo aquele que nele crê. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo que transforma, que muda. Se você deixar ser mudado pela palavra, deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida, o Evangelho de Jesus Cristo não é religião. Jesus não veio aqui nesse mundo para criar uma religião. Isso é da cabeça do homem. É um monte de religião que o povo até se perde. Eu fui pesquisar, tem mais de 400 religiões ou mais. Cada um escolhe a sua, achando que religião vai te salvar. Quem salva é Jesus Cristo. Não é a tua religião que vai te salvar. Não é você dizer que você é católico que não vai te salvar. Não é dizer que você é crente. Que a Bíblia diz que até o diabo é crente. Jesus Cristo não criou nenhuma religião. Jesus ele veio para salvar o homem do pecado e da condenação. Aceita Jesus como teu Salvador. Sirva somente a Ele. Todo joelho vai ter que dobrar diante do Senhor, reconhecer que Ele é. Que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Toda língua vai ter que confessar. Não é confessar Maria, não é confessar Aparecida, que é tua senhora, não. Somente Jesus. Jesus Cristo. Mas se você não gosta de ouvir o nome de Jesus Cristo, você está em mau caminho. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está em João 14:6. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E não há salvação. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Atos 4:12. Não existe outro nome. Não existe outro nome a não ser de Jesus Cristo. Fora disso, a idolatria. Fora disso, é abominação ao Senhor. Abominação ao Deus Todo-Poderoso. E toda palavra, por isso você tem que crer nessa palavra. Você tem que crer nessa escritura. Que a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16: toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação da justiça. Por isso que Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Se você não crê nessa palavra, você já está condenado. Se você não crê nessa escritura, você já está condenado. E a condenação é essa: rejeitar a luz. Rejeitam Jesus porque gosta das trevas. Rejeita a luz porque gosta de praticar
mortificar as tuas obras da carne, as obras da más. Se converte. Se converte enquanto é tempo. E não adianta achar ruim. Ai daquele que se levantar contra a palavra de Deus. Ai daquele que não rejeitar o Evangelho de Jesus Cristo. Ai daquele que o grande dia do Senhor está próximo. O grande dia do Senhor está próximo. Aleluia. E ele vai vir em grande poder e grande glória. Jesus Cristo, ele vai voltar. Ele vai voltar sobre as nuvens. E ele vai levar com ele o seu povo, a sua igreja. E a igreja de Jesus Cristo não é um tijolo. A igreja de Jesus Cristo não é parede. A igreja de Jesus Cristo não é essas construções feitas de tijolo e de pedra. A igreja de Jesus Cristo são aqueles que é lavado e remido com seu sangue. Aqueles que se convertem, que seguem Jesus e têm Ele como seu Salvador. A igreja de Jesus Cristo são pessoas que obedecem a palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus. Porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo tiver feito. Seja por meio do seu corpo, ou bem ou mal. Está em Romanos, está em 2 Coríntios 5:10. Todos vão ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo, ou bem ou mal. O que você está fazendo? Como você está fazendo? Por que você está fazendo com o teu corpo? Vive na cachaça? Vive na prostituição? Vive na imoralidade sexual desenfreada? A Bíblia diz que todos vão comparecer no tribunal de Cristo. Cada conta dos seus atos. Ou o que você fez de bem ou mal. Por meio do seu corpo. E a vida eterna, todos vão ter vida eterna. Mas a vida eterna tem dois lugares: ou é céu ou é inferno. Escolha Jesus. E a vida eterna com Jesus Cristo é essa: que conheçamos a Ti por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Siga Jesus. Tenha somente Ele como teu Salvador. Ao invés disso, você está no caminho errado. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Invocai-vos enquanto Ele está perto. Isaías 55:6. Busca o Senhor quando você pode achar. Porque quando Jesus voltar,
Ele vai levar o seu povo, a sua igreja. E o Espírito Santo vai subir com a sua igreja. E quem ficar aqui nesse mundo vai ser destruído pelo anticristo, pelo diabo. Quem ficar aqui vai pagar um preço muito caro. Por isso a chance que você tem está acabando. Ou você tem Jesus Cristo como teu único suficiente Salvador, ou o preço caro você vai pagar pelas tuas escolhas. Escolha quem você quer servir. Todos vão ter que comparecer diante do tribunal de Cristo para declarar o que você tem feito com o seu corpo, ou pelo bem, ou pelas práticas boas ou más. Todos vão ter que se prestar conta diante do Deus Todo-Poderoso. Deus é justo, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E uma coisa que eu vou te dizer nesse dia, que eu tenho que dizer para você, é que a palavra de Deus não volta vazia. E Deus não terá o culpado como inocente. Você que ouviu essa palavra, você já não é inocente. Você que ouviu essa mensagem nesse dia, você já não é mais inocente das tuas práticas, do que você está fazendo. A palavra de Deus é fiel. Deus não tem o culpado como inocente. Se você ouvir e continua no erro, naquele dia você não vai ter desculpa, porque vai ter uma separação. A Bíblia diz que é dos bodes e das cabras, dos bodes e das ovelhas. As ovelhas vai ser separada dos bodes. As ovelhas são aquelas que ouviram a palavra, aqueles que obedecem a palavra. Mas os bodes é aquele que rejeita, que não quer saber da palavra. Os bodes são aqueles que desobedecem a palavra de Deus. E os salvos, Jesus vai dizer: bendito do meu Pai, para a eterna morada. E os bodes vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não te conheço, maldito. E serão lançados no lago de fogo e enxofre. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Conhecereis a verdade. Esta é a verdade. Esta é a palavra de Deus que foi vos anunciada nesse dia. E que Deus possa te abençoar. Que você possa viver para Jesus Cristo. Pensar que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ouviu e você tem mudança de vida, você é bem-aventurado. Porque o fim está próximo. E a Bíblia diz lá em profeta Amós, dizendo: eis que vem dias difíceis, eis que vem dias terríveis, aonde vai faltar
aonde que a fome e a sede vai chegar. Mas não só fome de sede, de pão e de água, mas da palavra de Deus. Essa palavra que muda, essa palavra que transforma a vida daqueles que recebem. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Porque quando Ele voltar, tudo isso aqui vai ser destruído. E quem for dele, vai morar com Ele para a eternidade. E quem não for dele, a Bíblia diz que são lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Viva para Cristo. Viva para Jesus. Tenha Ele como teu único e suficiente Salvador da tua vida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz de Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe. Que o nome de Jesus Cristo seja glorificado para todos sempre. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Hoje aqui na cidade de Paulicéia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ficam todos com Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.